Olá, meninos, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre produção textual. Eu vou dar hoje para vocês algumas dicas para você saber como produzir um bom texto. Vamos lá? Primeira coisa do nosso texto que precisa ter é o título. Todo texto precisa de um título. E esse título ele tem que ser escrito com letra maiúscula e também centralizado na folha do caderno. Depois eu vou mostrar como será centralizado, como que é centralizar o título no nosso caderno, tá? E outra coisa também que o título precisa ter, ele precisa estar de acordo com o seu texto, tá? Ele precisa estar de acordo, não pode fugir do tema, ele precisa estar dentro do tema do seu texto, tá ok? O segundo passo é a estrutura do nosso texto. Todo texto ele precisa de uma estrutura. Que tipo de estrutura? Ele tem que ter parágrafo, ele tem que ter letra maiúscula e ele tem que ter pontuação. Nesse parágrafo, nós temos que fazer no mínimo 3 parágrafos. No mínimo 3 parágrafos. Que é o primeiro parágrafo é o início, que é a introdução do seu texto. O segundo parágrafo é o meio, que seria o desenvolvimento. E o terceiro parágrafo, que seria o final, né? A conclusão do seu texto, ok? Então, vou mostrar para vocês agora algumas palavras que vocês podem usar para produzir esse texto. Aqui, o primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo é o começo, é a introdução. Nós podemos usar era uma vez, certo dia, em uma manhã, numa festa, há muitos anos, um tempo atrás, em um belo dia. Então, esses aqui são as iniciais que vocês podem usar no seu primeiro parágrafo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que vocês podem usar no segundo parágrafo, que é o meio, que é o desenvolvimento do seu texto. Vocês podem começar o parágrafo assim, ó. Depois, então, de repente, em seguida, entretanto, a partir daí, quando, porém. Então, aqui tem algumas sugestões do que você pode usar no seu segundo parágrafo. Nós temos aqui também algumas sugestões sobre o terceiro parágrafo, que é o fim, a conclusão do seu texto. Mas, professora, eu posso usar mais parágrafo? O meu texto pode ter mais parágrafos? Ou é só 3? Claro que ele pode ter mais parágrafos. Mas para nós que estamos iniciando agora, vamos iniciar somente com 3. Começo, que é a introdução, o meio, que é o desenvolvimento, e o último parágrafo, que é o fim, que é a conclusão do texto, tá ok? Aqui nós temos e foi assim, finalmente, e assim, portanto, e viveram, por fim, por isso, depois desse dia, e assim você pode usar outras palavras que você quiser. Aqui eu só dei algumas sugestões. Como eu falei para vocês no início, o nosso texto, todo texto, né, ele também precisa ter, né, sinais de pontuação. E eu trouxe aqui para vocês os sinais de pontuação para nós darmos uma revisada, porque isso aqui a gente vem aprendendo já desde o primeiro ano, primeiro, segundo, terceiro, né? Quarto, quinto ano a gente aprende sobre pontuação. Então vamos lá. Esse sinalzinho aqui é o sinal de pontuação, de exclamação. E é usado, ó, usado para indicar espanto, admiração, surpresa e dentre outros, né? Medo,
E tem muitas outras palavrinhas, né, que nós podemos usar com ponto de exclamação. Aqui está o exemplo, ó. Chega. Chega é uma frase exclamativa, só que muda na forma que você vai entonar essa palavra, no modo que você vai falar. Quando a professora coloca lá na sua tarefa assim, parabéns, que lindo, você me encanta, é tudo frase exclamativa, tá? Aqui nós temos também o ponto final. O ponto final é indicado no final das frases, tanto nas frases afirmativas como nas frases negativas. Aqui nós temos um exemplo. Maria saiu. Eu estou afirmando que Maria saiu. Se eu tivesse assim também aqui, ó. Maria nunca sai de casa. É uma frase negativa. Vou até escrever aqui para vocês verem. Maria nunca sai de casa. Eu vou usar o ponto final e é uma frase negativa. Aqui, viu que eu escrevi aqui o nunca com letra maiúscula? Está errado. Por que está errado, professora? Porque no meio da frase eu nunca posso escrever com letra maiúscula, se não for uma palavra de um substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele substantivo, é aquela palavra que dá nome a alguma coisa ou alguém. E o nunca não é um substantivo próprio, ele é um substantivo comum. Aqui a professora errou justamente para explicar isso para você, tá bom? Maria eu escrevi com letra maiúscula, viu aqui? Só que Maria é um nome, é um substantivo próprio, por isso ela é escrita com letra maiúscula e também porque está no início da frase, tá bom? Então, vamos lá, não se esqueçam, ponto final, eu sempre coloco ele em frases negativas e afirmativas. Aqui, quando que eu uso ponto e vírgula? O ponto e vírgula é usado, ó, indica uma pausa maior que a vírgula, tá? Por exemplo, a esposa saiu mais tarde de casa. Ficou limpando o quarto. Aqui nós usamos o ponto e vírgula. Outro exemplo. O rio está poluído. Os peixes estão mortos. Novamente nós usamos ponto e vírgula, tá ok? Vamos aqui agora para a vírgula. Quando que nós usamos a vírgula? Usando quando se dá uma pequena pausa separando palavras e frases. Exemplo, era um garoto alto, magro, de 8 anos. Aqui nós usamos a vírgula para separar as palavras. Tá vendo? Aqui agora. E também usamos a vírgula para dar uma pequena pausa na leitura, tá bom? Aqui nós temos o ponto de interrogação, que é aquele ponto, aquela frase interrogativa que eu estou perguntando para alguma pessoa, para alguém, né? Uso quando a frase indica uma pergunta. Exemplo, você viu o meu lápis? Eu estou perguntando, por isso que eu usei o ponto de interrogação. Agora nós temos aqui o travessão. Para que será que nós usamos o travessão? Usado para indicar o início da fala de personagem. Então, o travessão só vai aparecer no meu texto quando o meu texto tiver diálogo, tá bom? Só assim que ele vai aparecer no texto. Aqui nós temos um exemplo. O que é isso? O que é isso, mãe?
Quais são os sinais de pontuação que tem nessa frase? Nós temos aqui o travessão, a vírgula, que eu tenho que dar uma pequena pausa na leitura, e nós temos aqui o sinal de interrogação, que é uma pergunta. Muito bem. Agora aqui, ó, nós temos 2 pontos. Para que é usado? Para que eu uso 2 pontos? Vamos ver? Ó, anuncia uma situação, uma citação, uma enumeração ou um esclarecimento. Por exemplo, Descartes disse: penso, logo existo. Então, para isso que nós usamos o sinal de 2 pontos, tá bom? Então, agora, vocês viram todas essas dicas, os sinais de pontuação. Nós vimos também aqui onde que usamos e o que nós podemos usar nas nossas frases, nos nossos parágrafos do texto. Tudo isso aqui a tia vai deixar disponível no grupo para que você possa, na hora de produzir o seu texto, usar. Pode olhar, pode ler novamente. Quantas vezes você for preciso, você pode consultar essas dicas aqui no nosso grupo de estudos. Tá ok, meninos? Então, uma boa produção para vocês e até logo!